Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Documentário Nerd. E no vídeo de hoje vamos analisar o segundo episódio de Demon Slade. E nesse episódio aqui vamos finalmente aqui conhecer o passado de um dos Hashiras aqui, do Tomioka. E vamos ver aqui como é que ele tem esses traumas aqui que ele carrega e que faz com que ele não se sinta um Hashira. E vamos ver aqui que o Tanjiro aqui, ele vai levantar da cama ali pra ajudar ali o Tomioka aqui a meio que tomar jeito e a decidir de fato tornar-se um Hashira e participar também desse processo de treinamento que os Hashiras estão dando ali aos outros caçadores. Mas óbvio, como sempre, vamos por parte. Nessa temporada aqui vamos ver que a animação aqui ela vai justamente a partir desse treinamento aqui desenvolver algumas relações ao longo desse processo aqui e também apresentar aqui alguns Hashiras ainda, aqui a história deles, aqui o passado deles que não foram apresentados até então, a não ser aqueles outros, né, como a da Mitsuri, de outros que já vimos ali ao longo das outras temporadas que eles apareceram ali e vimos um pouquinho do seu passado, né? E esse segundo episódio aqui, exclusivamente, ele vai focar justamente na história do Gyu Tomioka, que é justamente aqui o pilar, vamos por assim dizer, aqui da água, que ele não se considera esse pilar. Mas vamos lá. E o episódio aqui já começa ali com o chefe aqui, né, da galera aqui dos Hashiras, dos caçadores ali, que tá doente, prestes a morrer aqui. E ele tem aqui um último pedido aqui, vamos por assim dizer, pra fazer ali pro Tanjiro. E o Tanjiro tá se recuperando ali, que ele teve sua perna ali meio que quebrada na última batalha ali da última temporada. E aqui ele manda uma carta ali pro Tanjiro, querendo que ele faça ali um favor. E qual é esse favor? Que consiga demonstrar para o Tomioka aqui que esse Hashira aqui do Pilar da Água, que nós vimos no primeiro episódio aqui, que meio que ele não quer participar desse treinamento, né? E é interessante porque nós vamos descobrir que ele não se sente um Hashira, ele não se sente o direito de exercer aqui esse cargo de alto escalão que é aqui dos caçadores, por um motivo que é justamente o seu passado. E aí o Tanjiro aqui, ele vai ali ter uma alta provisória, vamos por assim dizer, e ele vai ali com essa expectativa de convencer o Tomioka aqui a realmente se entender como Hashira e meio que se perdoar pelo que aconteceu, né? E é interessante aqui que ele ainda não sabe disso, né? Ele não tem o conhecimento do passado do Tomioka. E aqui vale um detalhe que é interessante pensar, que como o Tanjiro aqui, esse protagonista aqui, ele é um protagonista carismático, né? Ele transita ali pra um personagem de determinação, para um personagem de emoção, para um personagem cômico aqui. Então essa transição de humor dele, né? De ficar sério, de ficar ali ir pro lado da comédia, como o personagem é construído aqui, foi construído ao longo do mangá, e aqui ele também é desenvolvido na animação dessa mesma maneira, que faz você se interessar por esse personagem, que outra hora ele tá ali se importando com a pessoa, outra hora ele tá ali chorando, outra hora ele tá ali, ele vai pro lado da comédia, bem parecido com a maioria dos personagens, né, de mangás aqui, de animações aqui. Mas que o Tanjiro, ele tem esse senso aqui de humor que é incrível e cativante, como sempre, né? E ali ele vai em busca ali do Tomioka ali pra tentar conversar com ele. E aí é interessante que ele pensa ali como é que ele vai chegar nesse ponto dessa conversa, sabe? De que você precisa se perdoar, que você precisa realmente agora entender que o passado ficou pra trás. Como é que você chega e inicia uma conversa dessa? Primeiro com o Hashira, que não é qualquer pessoa, né, de tão fácil acesso. E também porque essa relação é interessante, que o Tomioka foi um dos primeiros que o Tanjiro, ele encontrou lá na primeira temporada, que queria até matar Nezuko. Então, tipo assim, eles tinham e foi o mesmo que trouxe ele aqui para tornar-se ali caçador também. Então todo esse processo aqui, meio que existe uma ligação entre os dois aqui, querendo ou não, sabe? E é interessante que o Tanjiro também coloca que ele quer que o Hashira Tomioka o treine, porque lembrando que todos estão tomando treinamento e não será diferente do Tanjiro, apesar dele já ter enfrentado algumas luas superiores aqui, mas não quer dizer que ele esteja preparado para enfrentar o Muzan e outras luas superiores que são bem mais poderosas do que aqueles outros vilões que ele enfrentou nas outras temporadas anteriores. E aí dentro desse contexto aqui, ele vai durante os dias ali na tentativa de convencer o Tomioka de ter esse espaço, né, de tentar chegar no Tomioka aqui. E aí, de certo modo ali, ele vai conseguindo paulatinamente, né, ele tenta oferecer comida. É interessante que ele sempre coloca esse elemento da comida aqui
para poder trazer o personagem aqui e aproximá-los, né? Então a comida é uma forma na cultura japonesa de você criar uma relação com a pessoa. Então a animação aqui não vai ser diferente nesse sentido. E aí, partindo desse pressuposto, chega um ponto aqui que o Tomioka meio que abre um pouquinho de espaço ali e eles começam a conversar e ele coloca aqui, ele não é um Hashira, ele não é o Pilar da Água, que quem poderia de fato aqui ser o Pilar da Água é o Tanjiro. Lembrando que o Tanjiro ele domina a respiração, no início da temporada dominava a respiração da água, né? E ele transitou ali para a respiração do fogo e aqui ele tá meio que buscando uma nova respiração, pelo que ele fala aqui nessa parte do anime, né? E aí o que acontece? Nesse episódio aqui, nós vamos descobrir que o Tomioka teve um passado, ele tinha uma amizade, agora que, diferentemente do que ele é atualmente, um Hashira isolado, ele não era tão isolado assim. E aí surge um personagem chamado Sabito. Esse Sabito nada mais era do que uma adolescente ali que vivia com o Tomioka aqui, eles cresciam junto, eles treinavam junto para se tornarem caçadores aqui, né? E aí é interessante que nós vamos ver que essa relação de amizade, ele acreditava nessa ideia de amizade, nessa ideia de se aproximar das pessoas a partir da sua relação com o Sabito. E aí vamos ver que o Sabito também dominava a respiração da água aqui, né? E aí eles vão para aquela missão, né, que é ali a prova dos caçadores, né, o teste que eles fazem, que foi o que o Tanjiro fez lá na primeira temporada. E aí, aqui, eles enfrentam vários demônios, e é interessante que ele coloca, né, que logo na primeira parte da missão aqui do teste, ele meio que tem o seu olho ali meio que ferido ali, e ele não consegue nem matar nenhum demônio. E aí, os outros Onis ali que vão ser derrotados é justamente pelo Sabito, que, obviamente, ali consegue ali meio que derrotar quase todos os demônios que aparecem, mas acaba ali morrendo para um dos demônios. E aí acaba que ele tem muito esse contexto aqui de arrependimento. Então, tipo assim, ele decidiu me salvar, ele decidiu continuar. Se eu fosse mais forte, se eu fosse mais poderoso, eu conseguiria ter ajudado e ele não teria morrido, e para isso ele carrega a culpa. Então ele depois, né, acaba meio que passando no teste de forma indireta, sem nem ter matado ninguém. Essa é a loucura dele, né? Ele vai treinar e vai se tornar um Hashira, entre aspas, porque para ele, se o Sabito fosse vivo, quem seria o Hashira era o Sabito, não ele. Então ele tem esse dilema aqui entre a ideia que ele tem do que ele deveria ser ou do que ele poderia ser, mas de fato ele não poderia ser nada, já que o Sabito aqui tinha todo o mérito, tinha toda a habilidade, a técnica bem mais aprimorada, mas por ter morrido, ele acabou meio que adquirindo esse título, sabe? Apesar de ter treinado para isso, algo do tipo, mas tipo, ele não passou de fato na prova, ele foi salvo na prova, então ele tem esse dilema. E aí é importante trazer, né, que o próprio Tanjiro aqui, ele tem seu próprio dilema, porque vamos parar para analisar que o Tanjiro também carrega uma culpa. Lá no trem, né, naquele filme que nós assistimos lá, que foi como se fosse um episódio estendido, né, para iniciar a parte da segunda ou foi da terceira temporada, não lembro mais ao certo, porque o Rengoku, ele tá ali, né, aquele Hashira do fogo ali, e ele se sacrifica para salvar não só a Nezuko, mas também o Tanjiro. Então o Tanjiro carrega essa culpa de um Hashira ter morrido para protegê-lo ali. Então essa mesma culpa que o Tomioka carrega pela morte do Sabito, o Tanjiro também carrega. E esse elemento aproxima os dois e faz com que o Tanjiro consiga dialogar com ele ali, se aproximar dele e falar. E aí ele tem uma conversa ali na ponte entre os dois que é genial aqui, porque aí o Tomioka lembra que tá, cara, eu preciso agora continuar com o legado do Sabito, sabe? Não é sobre não querer assumir a patente de Hashira, não querer dar continuidade, mas eu preciso continuar. E aí o episódio acaba nesse ponto aqui. E aí, de novo, vamos ver se é interessante como o anime Demon Slayer, ele consegue fazer um resumo em um episódio, você conhecer as motivações do personagem, conhecer o passado dele e houve a mudança, nem é algo tão rápido. Dentro de 23 minutos eles conseguem construir, você entender toda a história de um Hashira só a partir desse episódio, diferentemente do que acontece em outras animações, como o próprio Naruto. E aqui é uma crítica que, meu Deus do céu, era tanto flashback que enchia o saco de tanto você querendo ver a luta ali, principalmente entre Sasuke e Naruto, que acontece ali a batalha dos dois, né, logo no anime clássico ali. Então meio que, nossa, enrola muito, é muito flashback, não há necessidade disso para contar a história. Você
você pode ser objetivo no roteiro. E é essa a ideia aqui que eu acho que o Demon Slayer vem utilizando muito bem desde a primeira temporada, é ser objetivo, sabe? Você conhece aqui os detalhes, a história dos personagens, seus passados, suas motivações, mas isso não faz com que a história fique parada, mas ela continua andando. Mas, e você já assistiu o segundo episódio de Demon Slayer aqui? Quais são suas expectativas? O que você achou do episódio e o que você espera? Já que no próximo episódio vamos ver que a alta do Tanjiro, então ele provavelmente vai vir participar aqui já dos treinamentos e vamos ver como será desenvolvido aqui esses treinamentos ao longo da temporada. Óbvio, não se esquece de se inscrever no canal e eu vou como sempre o bordão. Valeu, galera. Fui. We're the kings and queens of the music ages.